Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós estudaremos a parte final do parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9.099. Nós já estudamos na aula anterior a parte inicial aí desse parágrafo 1º e hoje nós estudaremos os seus incisos, perfeito? Vamos lá. O que diz aqui? Diz que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Legal, isso aqui nós já vimos na aula passada. Agora nós faremos aqui a leitura dos incisos que serão estudados no dia de hoje. Inciso 1º, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2º, proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 3º, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E por fim, 4º, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, condições são as seguintes aqui, as condições legais previstas no parágrafo 1º. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Vamos então ao estudo desse inciso 1º. Esse inciso 1º traz a obrigação de reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Aqui nós já nos lembramos de um dos objetivos do juizado especial criminal, não é mesmo? Vocês lembram que nós estudamos que o objetivo aqui do juizado especial criminal, um deles, é justamente buscar essa reparação do dano causado à vítima e assim restaurar a relação social. Nós também estudamos, lembro para vocês, que esse artigo 89 ele não se aplica exclusivamente ao juizado especial criminal. Ele também se aplica a processos que não são de infrações penais de menor potencial ofensivo, processos que são processados aqui no juízo comum. Mas eu faço essa menção aqui, essa lembrança para vocês, para mostrar que, de fato, a Lei 9.099, ela irradiou por diversos dispositivos esse objetivo aqui, esse desejo de reparação do dano causado à vítima, né? Então, mesmo esse artigo 89, que também se aplica fora do GCRIM, ele traz esse objetivo aqui de reparar o dano causado à vítima. Com este objetivo, busca-se pacificar a relação social. Lembrem-se, pessoal, que a reparação do dano causado atende os interesses da vítima e evita a propositura de uma ação civil. Então, olha, se eu conseguir resolver ali a reparação do dano, eu vou evitar a propositura de uma ação civil futura para reparação de danos. Então, olha como é que é interessante, eu também reduzo o número de processos, eu pacifico a relação social, eu atendo o interesse da vítima. E a gente vê que no final ainda é dito, olha, salvo impossibilidade de fazê-lo. Porque nos casos em que não for possível ao acusado reparar os danos causados à vítima, essa condição aqui ela poderá ser dispensada. Por exemplo, quando o acusado ele tem uma condição econômica que não lhe permita de forma alguma reparar esse dano. Então, eventualmente, no caso de impossibilidade, é possível que essa condição aqui de reparar o dano seja dispensada, tá bom? Mas ela é muito importante. Nós vamos ver isso aqui mais para frente em outra aula, mas essa condição aqui ela é de extrema importância, tá? E eu acrescento aqui apenas que se não houver dano, automaticamente é evidente que essa condição não será imposta, porque é uma condição de reparação do dano. Se não houver dano, essa condição não será imposta. Ora, professor, e é possível que uma infração penal não produza dano? Sim, é possível. Imagine, por exemplo, um furto tentado em que não houve qualquer tipo de dano à pessoa, nem houve a subtração e nem houve qualquer tipo de dano. Automaticamente, nesse caso aí,
nós não teríamos como reparar um dano, já que não houve dano. Ou, por exemplo, ainda que o furto tenha se consumado, mas se esse objeto foi restituído à vítima sem qualquer tipo de prejuízo, automaticamente também, aí nós não teríamos um dano a ser reparado, tá? Então, lembrem-se que se não houver dano, essa condição não é imposta. E também lembrem-se, quanto a essa condição aqui, que ela é de extrema importância, conforme veremos em aula futura, e também que é a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Próxima condição, qual é? É a proibição de frequentar determinados lugares. Pessoal, por que essa condição? O que ela significa? Por que ela está aqui? Né? Qual que é a sua relevância? Considerando que alguns locais favorecem a prática de novas infrações penais, seja, por exemplo, em razão das pessoas que frequentam esse local, ou em razão da finalidade desse local, de suas características, da sua localização, enfim, seja em razão de qualquer motivo. Se esse local aqui, por algum motivo, favorece a prática de novas infrações penais, essa condição aqui, ela pode ser imposta como forma de se prevenir a reiteração delitiva. Veja que existe uma utilidade aqui, né? É evitar aqui novos confrontos, evitar aqui novas infrações, evitar aqui que o autor do fato também seja submetido a uma situação aqui desmoralizante que possa prejudicar ele. Veja que ele está, não se esqueçam disso, tá? Veja que ele está em um período de prova, olha só. Então, nesse período de prova, é muito importante que haja uma fiscalização bem grande sobre a vida dele, para que, de fato, se garanta que ele não voltará a delinquir no futuro. Então, qualquer tipo de local que, de qualquer forma, possa contribuir para uma nova prática ilícita no futuro, qualquer tipo de situação que possa contribuir para uma reiteração delitiva, isso aí pode ensejar a imposição dessa obrigação, que é a proibição de frequentar determinados lugares, tá bom? Agora, eu ressalto para vocês que é necessário que o local ele seja especificado. Ora, veja que a própria condição narra, né? Proibição de frequentar determinados lugares. Então, é necessário que o local ele seja determinado na condição, porque não é admitida uma previsão genérica. Imagine colocar lá na condição: você não pode frequentar locais que possam te incentivar à prática delitiva, por exemplo. Ora, isso aí é muito genérico. Que local? Aí fica muito subjetivo. Então, é necessário aqui garantir um pouquinho de objetividade. Determina um pouquinho melhor isso. Qual que é esse local? Que tipo de local que ele não pode frequentar? Se houver essa especificação do tipo de local que ele não pode frequentar de forma objetiva e segura, aí sim nós temos a especificação aqui de determinado local e a condição é válida. Eu vou dar um exemplo para vocês de um local aqui que pode ser imposto nessa condição. A proibição de frequentar o local de trabalho da vítima. Veja que aqui, em razão da frequência desse local, né? Quem que frequenta esse local? Ora, é a própria vítima. E aí, para evitar novas confusões, para evitar novas infrações penais, novos problemas, por exemplo, é possível colocar esse local aqui como um local proibido de frequência, tá certo? Então, quanto a essa condição aqui, lembrem-se só o seguinte: não pode ser imposta uma obrigação muito genérica. É necessário que haja alguma especificação, certo? Que garanta a segurança na análise de onde não pode o autor do fato comparecer, certo? E essa condição aqui, essa obrigação, ela é imposta considerando que alguns locais, eles, seja em razão da frequência, né, do tipo de frequência, quem que frequenta aquele local, ou da sua localização, da finalidade desse lugar, isso aqui pode contribuir para a prática de novas infrações penais, pode contribuir para alguma degradação moral do indivíduo, e aí automaticamente essa condição é imposta para que, nesse período de prova, o autor do fato ele seja submetido aqui a uma fiscalização mais intensa, tá bom? Próxima condição, que é a proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E eu quero que vocês entendam, pessoal, que essa condição aqui, ela não é uma proibição absoluta de se ausentar da comarca ou de mudar de endereço
Em absoluto não é isso, tá? Não é uma proibição de que o autor do fato possa sair da sua comarca ou, por exemplo, mudar de comarca, né? Vai mudar de endereço, ir para outra comarca a fim de obter um trabalho melhor lá. Não, não é isso, tá? Em verdade, trata-se de uma imposição da obrigação de comunicar lá no processo, solicitando autorização, caso isso seja necessário. Então, olha, consegui um emprego em outro local. O que eu faço? Eu vou lá nos autos, né? Eu vou no processo, vou no cartório e comunico, olha, eu tenho esse processo aqui, eu solicito aqui a autorização para poder me mudar porque eu consegui um trabalho em outra comarca. E aí tudo bem, tá tudo certo. A partir daí, essa informação vai constar do processo, e o autor do fato vai poder ser fiscalizado, e o juiz autoriza essa saída, tá bom? Então, entenda que não é uma proibição absoluta. Em verdade, é uma fiscalização, tá? Então, ele comunica no processo, explica o motivo, o juiz autoriza, não tem problema algum. O que não pode é ele desrespeitar a condição e sair da comarca sem dar qualquer satisfação, porque nesse período, mais uma vez eu repito para vocês, ele está submetido a um período de prova. E aí ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser fiscalizado, por isso que ele precisa fazer essa comunicação aí, pedindo essa autorização judicial, ok? Ressalto também que na prática forense é comum que seja colocado um prazo nessa condição, a fim de evitar comunicações em casos de saídas muito rápidas. Vou dar um exemplo para vocês. É comum, por exemplo, que seja colocado, olha, proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 8 dias sem autorização do juiz. Então, quando se coloca esse prazo aí na condição, está sendo dito o quê para o autor do fato? Olha, até 8 dias você pode sair. A partir de 8 dias, se você precisar ficar 9 dias em diante, aí você não pode mais sair sem autorização do juiz. Então, se você ficar mais do que 9 dias fora, vem aqui, comunica antes para você obter a autorização. Se for até esse prazo aqui que foi autorizado pela condição, aí você não precisa comunicar no processo previamente para obter a autorização, tá? Aqui é só um exemplo, esse 8 dias, tá? Pode ser qualquer prazo estabelecido pela prática forense da localidade, perfeito? Então, é bem comum a imposição desse prazo aí, a indicação desse prazo, porque esse prazo aí ele evita comunicações desnecessárias para saídas muito curtas, perfeito? Imagina, se o autor do fato for, um dia só ele vai no médico na cidade vizinha, né, que não faz parte da comarca. Aí você tem que ficar necessariamente toda vez comunicando, isso aí pode gerar uma burocracia no processo que é desnecessária, não seria necessária. Então, por causa disso, é muito comum a apresentação desses prazos aí na condição, perfeito? Então, quanto a essa condição aqui, a proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juiz, mas lembrando para vocês que, embora a lei preveja expressamente este texto aqui que está na tela de vocês, olha, está aqui na tela de vocês, existe na prática forense esse costume. Vamos lá, vamos para a condição final, que é comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Legal, comparecimento obrigatório e pessoal a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Considerando que durante o período de prova o denunciado está sob supervisão, ele deve prestar contas periodicamente da sua conduta, comparecendo em cartório para informar seu endereço e seu trabalho. Ok? E aí, vamos frisar isso aqui, olha, o comparecimento é pessoal, ele não pode mandar um terceiro lá em nome dele. E o comparecimento é obrigatório, ele necessariamente tem que ir lá. Então ele precisa ficar indo lá, prestando contas da vida dele durante o período de prova, tá bom? Ele vai lá, ele assina, né? A pessoa chega lá, ó, tô residindo no mesmo local, atualmente estou trabalhando nessa função, e aí ele assina lá o comparecimento, perfeito? Para comprovar que ele esteve pessoalmente lá no cartório para justificar as suas atividades. E eu ressalto também que, mais uma vez, olha a prática forense. Na prática forense, é comum que essa periodicidade seja dilatada. Então, embora aqui, nesse dispositivo, esteja previsto expressamente que o comparecimento é mensal, olha só, comparecimento mensal, é comum que na prática forense
essa periodicidade ela seja dilatada, por exemplo, para que os comparecimentos sejam bimestrais, tá bom? Então, a doutrina ela menciona que essa expressão aqui mensalmente ela deve ser compreendida como um mínimo, tá? Então evita-se aqui a imposição de comparecimentos em prazos inferiores a um mês, mas nada haveria de problema em se estabelecer aqui um prazo superior ao prazo mensal, como por exemplo o prazo de comparecimento bimestral para informar e justificar suas atividades, ok? Beleza? Tá gostando do curso? Tá gostando da aula? Deixa um comentário aí, tá bom? E nos vemos na próxima aula.